A Advocacia Geral da União protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso que derrubou o decreto que aumentava o imposto sobre as operações financeiras IOF. A gente vai então para Brasília agora conversar com a repórter Ruth Moraes, que está lá acompanhando os detalhes e chega com essa apuração. O que de fato alega o governo para conseguir entrar com essa ação no Supremo, Ruth? Uma vez que essa possibilidade já tinha sido ventilada, o governo disse que ia apurar, ia verificar se esse era o melhor caminho e de fato a gente está se encaminhando para isso acontecer, né? Boa noite para você. Boa noite para você, Augusto, para todos que nos acompanham. Pois é, a Advocacia Geral da União alegou que o decreto que trata sobre o aumento das alíquotas aqui de algumas modalidades do IOF respeitou os limites constitucionais e legais, observando o teto de até 1,5% ao dia, que é o que é permitido pela legislação tributária. O ministro Jorge Messias, que comanda a advocacia, ressaltou que a decisão de acionar ao Supremo Tribunal Federal do presidente Lula foi precedida por uma análise jurídica e técnica da própria AGU. O ministro disse que a ação do Congresso em derrubar esses decretos violou o princípio da separação entre os poderes. No documento que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, o governo argumentou também que a derrubada dos decretos coloca em risco o equilíbrio das contas públicas, porque compromete aqui a previsão de arrecadação para 2025 e as próximas previsões aqui para os próximos anos. A mesma alegação foi feita pelo PSOL ao acionar na semana passada aqui o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes vai relatar as duas ações da Suprema Corte, porque ele já relatava um outro pedido feito pelo Partido Liberal antes da derrubada dos decretos, e o partido pedia na ocasião que os decretos fossem derrubados por meio do Poder Judiciário. Só para a gente lembrar, essas normas aqui foram publicadas pelo governo para ampliar a arrecadação e cumprir a meta fiscal deste ano, mas o Congresso Nacional considera que o governo não pode aumentar a arrecadação usando apenas o aumento de impostos. Além disso, o Congresso alega que o IOF não é um imposto para fim de arrecadação, mas apenas para controle de política econômica. Já o governo considera que é uma prerrogativa do presidente da República modificar as alíquotas do IOF. Mais cedo, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmou que a judicialização do assunto não foi um confronto ao Congresso Nacional e que deve ser respeitada essa ação do governo porque é uma atribuição do Poder Executivo. Ele também disse que levou esse assunto ontem à noite ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, antecipando essa ação aqui para Mota, e que aguarda agora o retorno de Mota ao Brasil para discutir essa relação entre o governo do presidente Lula e a Câmara dos Deputados. Ainda hoje, uma coalizão de 17 frentes parlamentares criticou a decisão do governo, afirmando que a ação do Palácio do Planalto abala a harmonia entre os poderes e atenta contra a soberania do Congresso Nacional. Os parlamentares ainda disseram que esperam que o Supremo Tribunal Federal mantenha o que foi decidido pelo Congresso Nacional. Agarte. Ruth, ainda falando do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes também vetou os depoimentos do deputado federal, inclusive licenciado Eduardo Bolsonaro, e do vereador, irmão deles, Carlos Bolsonaro, como testemunhas da defesa do Felipe Martins, ex-assessor da presidência. A gente falava desse movimento que é realizado. Ele é um dos réus naquela ação penal que justamente apura nesse momento uma tentativa de golpe após a eleição presidencial de 2022, um ato que nós cobrimos e mostramos aqui. O que o ministro, Ruth, está alegando justamente para chegar numa decisão como essa? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro são alvos também de inquéritos na Suprema Corte e que esses inquéritos possuem relação com essa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Além disso, o ministro lembrou que Bolsonaro, pai dos dois, é um dos réus nesta ação penal, o que impede também o depoimento deles aqui neste processo. Só para a gente lembrar, como você mesmo trouxe, Carlos e Eduardo foram indicados como testemunhas aqui por parte da defesa de Felipe Martins, ex-assessor da presidência da República no governo Bolsonaro e um dos réus aqui no chamado Núcleo 2 nesse processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Moraes agendou para o período de 14 a 21 de julho os depoimentos das testemunhas desses réus, que são Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores da presidência, Mário Fernandes, que é general da reserva do Exército, Marília
Marília Alencar e Fernando Oliveira, que são ex-diretores aqui do Ministério da Justiça. Ao todo, vão ser ouvidas 116 testemunhas aqui no Supremo Tribunal Federal. Martins também indicou, entre outras pessoas, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Marcos Edson Gonçalves Dias, que deixou o governo do presidente Lula meses após os atos extremistas, o 8 de janeiro. As oitivas vão acontecer por meio de videoconferências e vão ser comandadas por juízes auxiliares do Gabinete de Moraes. Na ocasião, os representantes das defesas e a acusação vão participar e formular perguntas para essas testemunhas. A denúncia, só para a gente lembrar, contra os membros desse Núcleo 2 foi aceita pela primeira turma do STF em 22 de abril. Os envolvidos respondem por 5 crimes relacionados à tentativa de impedir a posse do presidente Lula. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o grupo atuava na coordenação de ações planejadas para garantir a permanência de Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota do ex-presidente aqui nas urnas eletrônicas. Volto com você, Algarte. Ruth, obrigado pelas informações, boa apuração aí. Qualquer outro detalhamento é só nos acionar que a gente faz essa conexão rápida aí com Brasília. Até mais, bom trabalho.